Boa noite, pessoal. Que a paz de Jesus esteja conosco, que permaneça conosco em nossas mentes, em nossos corações, hoje e sempre. Para quem não me conhece, meu nome é Breno Siqueira, trago um abraço fraterno do Grupo Espírita Luz no Caminho aqui em Água Fria, do qual a gente faz parte. E é um prazer imenso, é uma honra imensa estar aqui no Antônio de Pádua, com vocês neste momento, juntos para estudarmos um pouco da doutrina espírita, estudar um pouco do Evangelho, para que a gente possa internalizar todos os conhecimentos que a espiritualidade vai nos dar na noite de hoje, vai nos trazer na noite de hoje, para que a gente consiga colocar em prática no nosso dia a dia. Esse é o nosso objetivo. O objetivo da gente é sempre esse, aprender e colocar em prática no nosso dia a dia. E aqui todos nós vamos estudar juntos hoje, tá certo? No final tem uma chamada oral valendo bônus horas, estou brincando. Mas o bônus horas quem vai pagar é Giovânia, porque eu não tenho não, tá certo? Qualquer coisa peçam aí, né? Tá vendo? E eu sempre começo as palestras enfatizando uma coisa importantíssima. Esse ambiente que nós estamos aqui neste momento é o melhor lugar que a gente poderia estar hoje, neste momento, nesta hora, seria aqui. Esse ambiente está sendo preparado pela espiritualidade há pelo menos 3 dias com antecedência para nos receber. A espiritualidade prepara um magnetismo para a nossa chegada e cada um aqui está sendo tratado individualmente e pessoalmente. Então, o fluido está para cada um na medida necessária e certa para cada um. A partir do momento que a gente entra por aquele portão. Mas tem um detalhe que é muito importante e é fundamental. Daqui a 1 hora, mais ou menos, quando a gente estiver voltando para casa, a gente passar daquele portão, a responsabilidade de manter esse magnetismo em nós é nossa. É única e exclusivamente nossa. Porque a espiritualidade ela está nos limpando. E a responsabilidade de nos mantermos limpos é exclusivamente nossa. E a partir deste momento nós vamos ter um magnetismo, vamos ter uma força extra para a gente encarar as nossas dificuldades, encarar os nossos desafios internos e pessoais com força, com perseverança, com fé e com resignação. Então, a partir desse momento, pedir a espiritualidade que nos ilumine, Antônio de Pádua e sua equipe que nos ampare, que nos proteja, hoje e sempre. O nosso tema de hoje é um tema importantíssimo, fundamental em nossa vida. Ele vai falar acerca do pensamento, acerca do desejo, acerca da vontade, acerca da fé. E são situações, são temas importantes porque a gente tem que internalizar alguns conceitos que são básicos, mas por serem tão simples, a gente deixa de fazer. Então, para começar, eu trouxe do livro, peguei alguns trechos de alguns livros, peguei trechos do livro do Evangelho, do livro dos Espíritos, de obras complementares, como Pensamento e Vida, Ação e Reação, para a gente ir estudando aqui. Em alguns momentos eu vou fazer algumas leituras que são dos trechos para que a gente não se perca. E para a gente começar, eu já vou começar com um trecho do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Vocês já ouviram falar? Levanta a mão. Olha aí, ó. 23,4%. Isso não é uma conta rápida assim, tá? Eu fiz bem rápido, isso é só uma calculadora. No prefácio da obra, Emmanuel, ele traz uma frase quando ele diz assim: o nosso pensamento cria a vida que nós procuramos. O nosso pensamento cria a vida que nós procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida do nosso Pai. No prefácio da obra, Emmanuel já dá o tom do que vem pela frente.
Nesse prefácio, Emmanuel diz que esse livro é uma cartilha para os espíritos reencarnantes. E ele começa a dizer que o nosso pensamento, ele cria a vida que nós procuramos. Mas tem um detalhe aqui que é bem interessante. Ele diz assim, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios. Emmanuel, em uma encarnação anterior, ele foi Públio Lentulus. E ele, na encarnação enquanto Públio Lentulus, ele teve um encontro pessoal com Jesus. Ele conversou pessoalmente com Jesus. Mas não porque ele queria, porque sua filha estava doente em casa e sua esposa pediu para que ele fosse. Porque ele era uma autoridade, ele era acima de Pilatos, inclusive, daquela época. Então, no encontro com Jesus, em um determinado momento da conversa deles, Jesus diz assim, eu não estou aqui falando com um homem de Estado, um homem orgulhoso do Estado. E um momento ele diz assim para Emmanuel, está no teu querer me seguir agora ou daqui a 1000 anos. Uma coisa é certa, você vai me seguir. Ou hoje ou daqui a 1000 anos. Ele era Públio Lentulus. Quando Chico psicografa essa obra, se eu não me engano, em 1960 e alguma coisa, 2000 anos depois, olha o que ele diz. Até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios. Até que nos identifiquemos no curso do milênio. Naquele momento, ele não identificou o pensamento dele com o pensamento do Cristo. Mas, enquanto Emmanuel, esse pensamento já estava identificado através do reflexo de nós mesmos. E aí a gente vai começar pelo pensamento. E pelo pensamento a gente vai fazer algumas advertências acerca do pensamento, pelo menos 3. A primeira advertência que a gente vai fazer acerca do pensamento é o próprio pensamento. O que é o pensamento? Na questão número 1 do Livro dos Espíritos, essa questão todo mundo sabe. Qual é a questão número 1 do Livro dos Espíritos? Essa, quando eu pergunto, todo mundo sabe. Se eu perguntar a 2, já complica, viu, Giovanni? Mas a 1, todo mundo sabe. Que é? Rapaz, vocês estão acordados mesmo? Responderam-me os desencarnados. Que é? Deus. Que é Deus? Inteligência, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vou fazer um parêntese aqui, porque eu me lembrei de uma situação. Eu estava estudando justamente para fazer essa palestra em outro canto, e eu fui para o médico. Aí eu estava esperando para ser atendido, levei o tablet, fiquei estudando, e uma pessoa do lado olhando assim, olhando. Teve uma hora que ele me perguntou, ele fez, você é professor? Eu disse, não, eu sou palestrante. Ele, eu também sou palestrante, que coisa boa, tal. Eu disse, mas eu sou palestrante espírita. Ele disse, tal. É porque você sabe, né, porque o acaso, né, tudo acontece através do acaso. Eu olhei para ele, aí eu disse, olha, amigo, o acaso, ele não existe. Ele, não, porque eu sou ateu. Eu digo, tá certo, mas que bom. Ele fez, por que você... e para você, o que é Deus? Aí eu disse, pronto, entrou na minha área. Eu disse, na verdade, não é o que é Deus, é que é Deus. Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. Ele virou para mim e disse, eu nunca vi uma resposta dessa. Aí eu disse, espera aí que você vai saber agora. Aí eu fui no carro, peguei o Livro dos Espíritos e dei para ele. Eu disse, pronto, leia esse livro aqui que você vai entender um pouco mais. Não sei se leu, mas ganhou lá o Livro dos Espíritos. Porque o acaso não existe. Porque Deus, se Deus é a inteligência suprema, se ele é uma inteligência suprema, é porque existem outras inteligências para serem supremadas, dirigidas por essa inteligência superior. Não é verdade?
e ele é a causa primeira de todas as coisas. Na questão 76 do Livro dos Espíritos, e aí eu sei que vocês sabem, essa você sabe, é mais fácil do que a 1. Qual definição se pode dar dos espíritos? Gravado com E maiúsculo. E a resposta é exatamente essa. São os seres inteligentes da criação que povoam todo o universo. São os seres inteligentes da criação. Qual é a palavra que tem na questão número 1 e na questão 76? Inteligência. Porque Deus, ele é a inteligência. E nós somos os seres inteligentes. Na língua portuguesa, inteligente é um adjetivo. Inteligência é o substantivo. O adjetivo, ele deriva do substantivo. Então, viemos de Deus. E qual é o elemento de Deus em nós? A inteligência. E qual é o elemento de Deus em nós que nós temos que desenvolver? É a inteligência. Através do quê? Do pensamento. Mas o que é o pensamento? O pensamento seria apenas a soma de conhecimentos cognitivos que eu tenho? Seria apenas a minha intelectualidade? Não. Não. O pensamento, muitos de nós acreditamos que o pensamento é apenas a nossa intelectualidade. Mas o nosso pensamento, ele é composto da soma da nossa intelectualidade, dos nossos conceitos, das nossas crenças, dos nossos sentimentos e das nossas emoções. E o que dá o teu pensamento são os nossos sentimentos e as nossas emoções. Especialmente aqueles sentimentos e aquelas emoções que sequer temos conhecimento. O que dá o tom ao pensamento são as nossas emoções e os nossos sentimentos. Para os espíritos nos dizem que o pensamento é algo palpável, é uma matéria mesmo. Emmanuel vai dizer que o pensamento é um fluido palpável. Quando a gente emite um pensamento, esse pensamento cria forma. Então a espiritualidade, ela não lê o nosso pensamento, ela não entra na nossa mente. Quando a gente pensa, essas começam a criar formas. Algumas obras elas vão relatar, por exemplo, quando você está com pensamento de vingança, de ódio, o pensamento é em forma de gases. E a partir dali eles começam a identificar esse pensamento. Então o pensamento, ele é composto de todos os nossos sentimentos e sobretudo emoções. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que avaliar. Não é só a nossa intelectualidade. Tem uma balança em que eu tenho que ter a intelectualidade e a moralidade. Todas no mesmo nível. O segundo item, a segunda advertência, é fundamental. Por quê? Porque, como eu falei aqui, os nossos sentimentos e as nossas emoções ditam o nosso pensamento. E são através dos sentimentos e das emoções que estão os maiores desafios do nosso crescimento espiritual. É através deste momento, a nossa evolução espiritual, ele é um processo de identificação. A gente vai ter que identificar os nossos sentimentos e as nossas emoções com quem? Com os sentimentos, as emoções, com a infinita sabedoria de Deus, com o infinito amor de Deus. Porque Deus, o próprio Emmanuel vai dizer aqui mais na frente, que Deus, ele rege o universo com infinito amor e com infinita sabedoria. O pulo do gato na evolução é identificar o nosso pensamento com o pensamento de Deus. E nessa questão da evolução dos sentimentos, nós vamos criando os padrões. Padrões mentais, padrões intelectuais, padrões emocionais. E esses padrões, eles vêm repetindo constantemente. E mais na frente a gente vai ver os conceitos desses padrões, são esses padrões que ditam
esses sentimentos e essas emoções, e é nesse padrão dos nossos pensamentos que nós vamos focar na nossa evolução, porque a evolução ela é um convite constante ao aprimoramento. É um convite constante, a gente tem que estar constantemente se aprimorando. E só tem um detalhe da gente se aprimorar constantemente, é saber ter conceito de uma situação, de que nós somos imortais. Então, a segunda advertência a respeito do pensamento é a imortalidade da alma. Nós somos espíritos imortais. Nós somos seres humanos, seres espirituais, temporariamente na espécie humana. E isso é fundamental. Isso é importante. Por quê, Breno? Por que é importante eu saber isso? Porque o nosso planeta, a nossa sociedade planetária, ela é educada, ela é doutrinada para entender que a gente nasce e morre com a morte do corpo físico. E tudo acaba. E o que é que isso muda na minha vida, Breno? Tudo. Porque se eu sei que eu sou um espírito imortal, que eu vim de um plano espiritual, que estou temporariamente num plano material e que irei retornar para este plano espiritual novamente, tudo muda. Tudo muda. Porque as minhas decisões e as minhas escolhas não serão mais temporárias e limitadas. Porque se eu acreditar que com a morte tudo acaba, as minhas escolhas, elas são limitadas e elas são provisórias. Aquele momento de um determinado espaço de tempo. Mas a partir do momento que eu tenho o conhecimento de que eu sou um espírito imortal, de que existe uma vida, minhas escolhas e minhas atitudes modificam. Consideravelmente. E aqui, eu vou saturar aqui, que está atrapalhando um pouco. Neste momento, são 8h23 e alguma coisa. Neste momento, no planeta Terra estão desencarnando centenas de milhares de espíritos que não sabem absolutamente nada da sua condição. Não sabem, estão completamente perdidos, sem saber quem é e para onde vai. Digo isso porque eu tenho certeza que aqui a nossa irmã apresentou a casa, apresentou os trabalhos, vocês têm reuniões mediúnicas, no nosso grupo mediúnico eu pedi permissão à espiritualidade para dar esses exemplos nas palestras, porque tem que ser mostrado isso. O estudo da doutrina, o conhecimento da doutrina, o conhecimento do que nós somos é fundamental para a nossa vida. A cada 10 irmãos que chegam pedindo auxílio, 8 não sabem da sua condição. 8. E pode ser qualquer um de nós, porque qualquer um de nós pode ser convocado. Eu tenho uma permissão da espiritualidade para dizer uma coisa a vocês. Todos que estão aqui nesta sala irão morrer. Inclusive eu. O corpo físico irá morrer. O corpo físico apenas. Nós permaneceremos vivos. Nós voltaremos para a nossa verdadeira vida. E levaremos aquilo que a gente adquirir aqui. Esse é o convite do aprimoramento. A encarnação de hoje, a gente prepara para a próxima. Já dizia Chico Xavier. André Luiz vai dizer o seguinte: não basta. Eu digo assim, eu costumo dizer que se a doutrina espírita viesse dizer apenas que, gritar assim, a morte não existe, falar apenas da imortalidade da alma, eu costumo dizer que já teria cumprido a sua função. Mas é muito pouco.
É muito pouco. Porque André Luiz vai dizer assim: saber que a morte não existe já não é suficiente. É necessário agora saber o que fazer depois. E como é que a gente sabe? Se preparando aqui e agora. O momento é hoje, o momento é agora. Então, por esse simples fato, nós acreditamos que a doutrina, ela já vem nos salvar. Nos salvar. Então, ainda tem um terceiro detalhe. Porque a partir da imortalidade da alma, a partir de termos a ciência de que somos espíritos imortais, porém, nós somos espíritos não imperfeitos, eu não gosto muito dessa palavra imperfeito. Porque se Deus é a inteligência suprema, tudo que Deus faz está certo. Dizer que a gente é imperfeito é dizer que Deus errou. Nós somos perfectíveis. O que é ser perfectível? Nós temos a capacidade de nos aperfeiçoarmos. Nós estamos em aperfeiçoamento. Nós somos seres inacabados que estamos em aperfeiçoamento. Então, como estamos nesse processo de aperfeiçoamento, será que uma existência apenas seria suficiente? Vamos botar aqui que a gente tivesse uma existência um pouquinho mais longa. Hoje está se estendendo aí a qualidade de vida até 80 anos, a média 80, 90 anos. Vamos botar aqui, vamos aumentar um pouquinho para 100 anos. Em 100 anos daria para a gente resolver todos os nossos problemas, a gente aprender tudo que a gente pode aprender, evoluir em 100 anos apenas? Absolutamente não. Seria até uma loucura pensar isso. Então a terceira situação acerca do pensamento é: nós não temos e nem tivemos apenas uma vida. Nós não tivemos nem temos apenas uma vida. Nós temos muitas existências. Quer dizer, vida temos apenas uma, mas existência temos bastante. Então, não percamos tempo. Não percamos tempo. É necessário a gente conjugar duas coisas. Eu tenho que ter resignação, mas eu tenho que ter iniciativa. Para que a gente possa trabalhar e para que a gente possa modificar acerca do nosso pensamento. Porque quando eu entendo que eu tenho várias existências, que eu tenho uma vida com muitas existências, isso para mim é um consolo. Mas é um desafio. Apesar de ser um consolo, é um desafio. Porque nessas muitas existências nós vamos confrontar situações e corações que nos trarão problemas, que com uma única existência não vai ser suficiente para resolver. E nós estamos acumulando várias dessas situações. Mas tem uma coisa que é fundamental. A gente precisa fazer duas perguntas. A gente precisa sair da bolha que estamos e ir para a superfície e fazer duas perguntas que são fundamentais para a nossa evolução. A primeira é: quando começou esse problema que eu estou vivendo? Aí você olha para a sua sogra e diz: quando começou esse problema? Brincadeira, pessoal. Brincadeira. Minha sogra é minha mãe. Você olha para o seu chefe e diz: quando começou esse problema? Você olha para aquela pessoa difícil e diz: quando começou este problema? Aí você vai começar a contar, porque quando a gente faz essa pergunta é quântica. É quantitativa. Aí você vai dizer: esse problema começou há 2000 anos. Aquele começou a 1000. Esse daqui começou a 50.
Esse começou a 10, esse começou a 2 minutos. Esse começou a 2 minutos. Mas a pergunta principal não é quando. Porque, como eu disse, quando é quantitativo, você vai começar a dizer. A pergunta principal é: por que eu vivo esse problema? Por que eu vivo esse problema? E se você teve coragem de chegar e fazer essa pergunta, você vai ouvir o benfeitor Emmanuel dizendo carinhosamente no seu ouvido a seguinte frase: o nosso pensamento cria a vida que nós procuramos. O nosso pensamento cria a vida que nós procuramos. Por quê? Porque dentro de nós existe uma multidão de personalidades. O conjunto de todas as minhas encarnações anteriores me trouxeram até aqui hoje, neste exato momento. E eu posso fazer uma pergunta aqui a vocês. Quantos locais vocês já moraram, já viveram? Quantas línguas já falaram? Quantas existências já tiveram? Qual é o seu nome? Quem é você? Essa é a resposta difícil. Hoje estou Breno, mas já fui João, Maria, Severina, Joaquina, José. Porque nós somos uma multidão de personalidades. Uma multidão de personalidades com padrões mentais que vêm se repetindo. Padrões e padrões. Padrões intelectuais, padrões emocionais, padrões afetivos, padrões sentimentais. Que vêm se repetindo. E esses padrões vêm confrontando a nossa vida. Vêm conformando a nossa vida. E são esses padrões que estão repetitivos que estão nos trazendo esse momento. Então, quando esses padrões eles se repetem, a gente chega à conclusão de que não basta apenas a gente resgatar. É preciso renovar. Porque esses padrões, eles têm confrontado as nossas vidas, tem trazendo situações e a gente começa a dizer: isso são karmas, isso são expiações, isso são provas que eu estou passando, quando nada mais é o nosso pensamento procurando aquilo que a gente está criando. E para ilustrar um pouco como isso acontece, para ilustrar um pouco que a gente precisa não só resgatar, mas renovar, eu trouxe um exemplo aqui de Humberto de Campos. Um caso de Humberto de Campos. Não sei se vocês já ouviram, mas eu vou contar de novo. Conta-nos Humberto de Campos, ele diz que tinham 2 famílias. Rapaz, esse relógio corre muito rápido, né? É mais rápido que os outros. Conta-nos Humberto de Campos que existiam 2 fazendas de 2 famílias rivais e elas dividiam as terras. E entre as terras tinha um rio dessas famílias, que dividia as terras de cada uma. Para ilustrar aqui, eu vou botar aqui a família de Recife e a família de Olinda. Certo? Recife e Olinda. Então, nasce a criança na família de Recife. Criança muito inteligente, esperta, vai crescendo. Quando chega na maioridade, aos 18 anos, a criança andando perto de cavalo, chega perto da cerca e olha assim e diz: essa cerca está errada. As nossas terras, elas vão além do rio. Aí ele vai, pega a cerca, bota a cerca para além do rio. A família de Olinda vê, chama a galera de peixinhos. A de Recife chama a turma do coque. Briga, confusão, tiroteio, ele mata e morre. Chega no plano espiritual, diz: e agora? E agora você vai voltar
na família de Olinda. Ele volta na família de Olinda, criança inteligente. Quando chega aos 18 anos, andando perto do rio, ele vê a cerca e diz: essa cerca está errada. Essa cerca está errada. A nossa terra é além do rio. Vai, empurra a cerca para além do rio. O que acontece? Briga, tiroteio, mata e morre. Chega no plano espiritual e agora já vai 200 anos nessa brincadeira. Já vai 200 anos nessa brincadeirinha. A gente vai fazer o seguinte: volta como era antes. Volta todo mundo, quem é de Recife vai para Recife, quem é de Olinda vai para Olinda. Agora, por favor, você vai me prometer. Fique 1,5 km de distância dessa cerca. Repita comigo: eu tenho medo de cerca, eu tenho medo de cerca. A criança, inteligente, esperta, cresce, completa 18 anos, andando de cavalo, perto do rio, vê a cerca. Olha para a cerca e diz: essa cerca está errada. Essa cerca está errada. Nesta noite que ele diz isso, a espiritualidade leva ele em sonho para uma reunião na espiritualidade, inclusive com o anjo de guarda dele, e diz: olha, isto não é brincadeira. Isso não é brincadeira. O que acontece nessa situação? Os padrões se repetindo. Quando chega aos 18 anos de idade, os padrões voltam para ele. A conduta é muito fácil da gente identificar qual é a conduta nesse caso. A conduta é: ele pega a cerca e muda de canto. Mas quais seriam esses padrões que estão se repetindo nele? E a gente pode aqui elencar alguns. Será uma pessoa que não se contenta com o que tem? Ganância? Avareza? Será uma pessoa que não é grato com aquelas conquistas que ele mesmo adquiriu? Ou pode ser mesmo que ele goste só da transgressão, só mesmo de furtar. Mas o fato é que os padrões vêm se repetindo. E não está havendo uma renovação nos padrões. Então são esses padrões em nós que começam a se repetir. Então não basta a gente resgatar, porque resgatar nós vamos sempre. É preciso renovar. Renovar os nossos padrões mentais, sentimentais, emocionais e afetivos. Bom, e o ponto, como terminou? Não sabemos, porque Humberto Campos não disse o final. Fiquei danado com isso. Até hoje gostaria de saber. Mas não sabemos. Mas esses padrões é que se repetem. E Emmanuel vai dizer: a nossa mente é o nosso espelho em toda a vida. Por isso que a importância da gente mudar a nossa atitude, as nossas escolhas, porque não existe escolha sem consequência. Toda escolha tem uma consequência. A consequência pode ser escolhas do passado, que estamos tendo a consequência hoje, mas ainda assim escolhas. Ainda assim escolhas. Mas, além do pensamento, ainda tem o desejo, que também faz parte dos sentimentos. Porque através do desejo a gente também vai ter a vontade. O Emmanuel vai dizer que a vontade é o gerenciamento dos desejos. E para a gente falar do desejo, eu fui na questão 922 do Livro dos Espíritos. Tenho certeza que essa você sabe, é fácil demais essa.
Questão 922 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos se aqui encarnado, ele diz assim, o pensamento de Kardec, resumindo, é mais ou menos esse. Nós sabemos que a nossa felicidade é no outro mundo, não é? A felicidade é do outro mundo, do mundo espiritual. E Kardec pensa assim, ó, se a minha felicidade pode constituir a infelicidade do outro, ele pergunta, existe alguma forma, será que aqui na Terra tem algum meio de sermos felizes? Ele pergunta mais ou menos isso. Olha a questão que diz. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a infelicidade de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E a resposta dos espíritos, a pergunta já é inteligente. A pergunta já é sensacional. Quando a gente estiver estudando e lendo o Livro dos Espíritos, fiquemos atentos à forma que Kardec formula a questão, porque é inteligentíssima, mas a resposta é sensacional. E a resposta é: com relação à vida material, a posse do necessário. Com relação à vida material, a posse do necessário. E com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Esses são os três elementos para que a gente possa ser feliz aqui na Terra. A posse do necessário. Lembra do exemplo aqui da cerca? Aquela pessoa que queria sempre ter mais, mas aqui ele diz que para a gente ser feliz a gente tem que ter a posse do necessário. Aquilo que nos basta. Para a gente exemplificar, eu peguei um conceito que dizem que é de Sócrates, de fato eu nunca vi uma comprovação, mas tem um fundo moral muito bacana. Ele diz assim, perguntaram a Sócrates a diferença entre necessidade e desejo. E ele disse assim, passe 30 dias trancado num quarto, dormindo no chão, comendo pão e tomando água. Qualquer coisa acima disso é desejo. O que ele quis dizer? Ter um local para morar é necessidade, onde é desejo. Ter um lugar para dormir é necessidade, onde é desejo. Ter algo para comer é necessidade, o que é desejo. E aí, Breno, mas isso é muito difícil. Mas vamos então para o Pai Nosso, que nós oramos aqui agora. No Pai Nosso, Jesus diz assim, vocês vão dizer a mim se é verdade ou não. Dai-nos o pão nosso do mês todo. Não é assim que ele diz? Sim ou não? Pão nosso de cada dia. É o necessário. É o necessário. Se eu quiser o pão nosso do mês todo, é desejo. O problema é que os nossos desejos se sobrepõem às nossas necessidades. E a gente está gastando energia mais no desejo do que na necessidade. Madre Teresa de Calcutá, ela diz o seguinte, a prece é a educação do desejo. Porque a maioria das coisas que eu peço, o meu pai não me dá. Porque é desejo. Ele só me dá o que é necessário. Mas existem dois elementos. Que é a consciência tranquila. E o que é a consciência tranquila? É eu fazer todo o bem que estiver ao meu alcance em relação ao próximo. Eu ser a melhor pessoa possível e fazer o bem que estiver ao meu alcance todos os dias.
Todos os dias, antes de sair de casa, a minha prece é única, é repetitiva e única. Senhor, que eu possa fazer todo o bem que estiver ao meu alcance. E que eu possa ser a melhor pessoa no dia de hoje. Porque o dia de amanhã já é outro. Então, se eu fizer isso, eu tenho uma consciência tranquila. A consciência tranquila é o nosso trabalhar em relação ao próximo. Não só aqui, na casa espírita, na sua casa de oração, na sua denominação religiosa, não apenas, mas no nosso dia a dia. Teve uma vez que eu saí de casa, fiz essa oração. Quando cheguei na parada do ônibus, encontrei um amigo. Eu disse, aí meu amigo, como é que você está? Tudo bem? Ele disse, não, não está. Eu disse, pronto. Estou atrasado, mas agora eu não posso ir embora. Agora eu não posso ir embora. Porque agora eu tenho que ouvir. Porque eu me comprometi comigo mesmo e com Deus de fazer todo o bem que estiver ao meu alcance. Eu disse, mas o que aconteceu? E ele começou a falar. E o primeiro ônibus passou e eu perdi. E ele começou a falar. E o segundo ônibus passou e eu perdi. E ele começou a falar. O terceiro passou e eu perdi 40 minutos. Quando terminou, ele disse, muito obrigado, Breno, por você ter me ouvido. Era isso que eu estava precisando. Foi para casa. Eu cheguei 1h30 atrasado, não tem problema. Mas é isso. Porque amanhã pode ser eu que esteja necessitado de falar e algum ouvido vai me ouvir também. Tudo que a gente faz volta para a gente, de bom ou de ruim. O nosso pensamento, como a gente vai ver aqui, ele emite e capta as ondas no mesmo nível. Mas aí tem a fé no futuro, que é o terceiro item. A fé no futuro, que é a fé em Deus. Então esses três itens, eles me fazem ser feliz na Terra. E se a gente observar esses três itens, é exatamente a recomendação que Jesus deu. Quando foi perguntado acerca da vida eterna. E qual foi a resposta? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não é verdade? A fé no futuro é o amor a Deus. A consciência tranquila é eu fazer o bem sem olhar a quem, é o amar o próximo. E a posse do necessário é a educação do desejo, é amar a mim mesmo. É amar a mim mesmo. E ainda temos o terceiro elemento, que aí também entra, que é a fé. Que é a fé. Mas antes de entrarmos na fé, rapidinho, no livro Ação e Reação, André Luiz ele também vai falar acerca do desejo. Ele vai dizer que todos nós temos um desejo central. E é esse desejo central que move as nossas vidas. No capítulo 8 do livro Ação e Reação, ele vai contar um caso onde os tios Leonel e Clarindo estão obsediando o seu sobrinho, Luiz. E Luiz era filho de Antônio Olímpio. E Antônio Olímpio, ele herdou a fortuna da família. Mas para ele herdar a fortuna da família, ele matou os dois irmãos, Leonel e Clarindo. E Leonel e Clarindo, para se vingar de Antônio Olímpio, que também já estava desencarnado, começou a obsediar o sobrinho Luiz. E aí, Silas, que estava no caso, acompanhando André Luiz e Hilário Silva, leva eles para que eles tenham um aprendizado em relação a esse caso. Mas Silas, ele vai, como é que ele começa a conversar e a doutrinar esses irmãos? Ele vai todos os dias para conversar com eles apenas como se fosse querer aprender técnicas de obsessão. Todo dia ele ia lá ficar conversando um pouquinho como se fosse para aprender. Em um determinado momento ele faz uma pergunta
aos espíritos que diz assim, qual é o processo que lhes permitem ter acesso à mente desse rapaz e exercer um domínio sobre ela. Qual o processo que permite ter acesso à mente dele? E nesse momento, o obsessor Leonel, ele dá uma aula de obsessão. E essa aula, nós espíritas, temos que estudar essa aula. Porque eles lá estudam a doutrina para fazer a obsessão. Porque olha o que ele diz. Todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que no dia a dia nós nos envolvemos numa série de pensamentos comuns e corriqueiros, como tomar água, se alimentar, andar, caminhar, correr, básicos. Mas a gente tem um tema central que ele sempre vai estar repetindo aqueles padrões que falamos anteriormente. Sempre tem um tema central. E é nesse tema central que eles atuam. E ele diz, por isso, que além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza pensamentos esses que possam constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Reflexo dominante. Por que reflexo? Porque nós emitimos e captamos esses pensamentos derivados dos nossos desejos centrais. Nós emitimos e recebemos de outras mentes, sejam encarnadas ou desencarnadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que os espíritos obsessores não colocam absolutamente nada em nós, tudo já está dentro de nós. A única coisa que ele faz é soprar um pouquinho e depois sair de perto. Quer ver? Olha o que eles dizem. Olha a resposta. Isso é o obsessor falando, tá, pessoal? Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer um, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefiram viver. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso. A cobiça é o reflexo do usurário. A maledicência é o reflexo do caluniador. O escárnio é o reflexo do ironista. E a irritação é o reflexo do desequilibrado. Tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos ratificar ou punir, é muito fácil superalimentá-las com excitações constantes. Eles não fazem absolutamente nada que não esteja em nós. Nada que não esteja em nós. É igual uma brasinha de carvão. Quando está apagando, você sopra. E ela pega fogo. E ele sai de perto. Porque esse desejo central é movido por aqueles padrões que estamos resgatando e não renovando. Porque no final ele diz que o reflexo do santo é a elevação moral. E para que a gente renove esses padrões, é necessário a elevação moral. E desse jeito é muito fácil ter a fixação mental. E ele continua a dizer que esse processo, ele diz o seguinte: criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou a obsessão, que nada mais é do que um estado anormal da mente subjugada pelos desejos. Uma das formas de obsessão é a subjugação. E a gente acha que a subjugação é a subjugação do corpo. Não. Não. É a subjugação dos nossos desejos. Porque a gente já está
num pensamento tão igual do obsessor que confunde o nosso pensamento com o dele. E na subjugação eu perdi a minha vontade. Eu até sei que vou fazer algo errado, mas eu já não tenho mais força. Porque o meu pensamento ele está igualado com o do meu obsessor. E só através da oração, da prece, da vigilância, do orar e do vigiar, dos tratamentos, que a gente modifica as nossas vidas. E através disso a gente precisa de um elemento que é o terceiro e último para a gente finalizar. Falta 5 minutos, por favor. Que é a fé. Que é a fé. Porque a fé, ela é a mãe da esperança e da caridade. Kardec pergunta aos espíritos qual é a definição de caridade. E a resposta é benevolência para com todos. Indulgência com as imperfeições alheias. E perdão das ofensas. É o BIP. Mas, acima disso, tem a fé. Porque se não houver fé, não há caridade. Para que o meu ato seja caridoso, ele tem que ser benevolente. Ele tem que ser indulgente. Ele tem que ser misericordioso. E, sobretudo, ter fé. Mas o que é ter fé? E aí eu peguei uma filhinha com Emmanuel, mais uma vez. É lógico, né? A gente aqui é copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V. No livro 1 Consolador, questão 354, Emmanuel pergunta isso, o que é ter fé? E a resposta é, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina, da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de dizer, não mais eu creio, mas eu sei. Então, ter fé é a luminosa, guardar no coração a luminosa certeza. Ter fé é o saber diante do crer. É não mais dizer eu creio, mas eu sei. A premissa da fé, acreditar, é o primeiro passo para a fé. Mas o passo principal é a convicção. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, o homem de bem, ele começa dizendo que o homem de bem deposita toda a confiança, entrega. Ter fé é entregar a Deus. Ter fé é quando as minhas forças já não são suficientes e eu vou buscar na fonte, que é Deus. Ter fé é eu fazer a minha parte e deixar que Deus faça a parte dele. Porque a fé está nas relações. A fé é qual é a minha relação, como é que eu me relaciono. Essa semana eu fui para o médico, rapidamente, para a gente finalizar. Essa semana que eu fui para o médico, e a consulta durou 2 minutos. E ele me passou uma receita. Quando eu saí, eu disse, eu não vou. Ele não olhou nem para o meu rosto direito. Se eu perguntar ele se sou careca ou cabeludo, ele não vai saber. Ele nem olhou para mim. Aí me digam, nesta relação paciente-médico, teve fé? De jeito nenhum. Porque a fé é uma convicção. Mas aqui eu estou falando da relação entre iguais. E a fé em Deus? É a minha relação com Deus. Como eu me relaciono com Deus? Eu estou entregando, estou fazendo tudo o que eu posso fazer e o que eu não posso, eu entrego na mão de Deus. Eu estou identificando o meu pensamento com o pensamento de Deus, que é de infinita sabedoria e de infinito amor. Eu estou colocando a sabedoria nas minhas escolhas e nas minhas atitudes. Esse é o ponto da fé. Esse é o ponto da fé. É eu fazer a minha parte e dizer, Senhor, está nas tuas mãos. E saber que Ele vai me dar o que é